O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Olha aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aí do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos juntos aqui, quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e nós juntos nessa programação abençoada, não é? Para que você possa receber aí todo o ensinamento da palavra de Deus. Então aqui nós estamos nesse nosso propósito de lermos juntos todinha a palavra de Deus, de capa a capa, de modo que não sobre nada mesmo, sabe? Não fique nem um pedacinho da mensagem desse nosso Deus maravilhoso, nada fique de fora. Então a gente está fazendo essa leitura na sequência para que você possa entender, não é? Porque a Bíblia ela vai numa sequência, não é? Ela é arrumada nessa sequência justamente para dar um sentido a toda a mensagem, a toda a palavra de Deus, a toda a revelação de Deus para nós. Então, se a gente for abrindo só os pedacinhos, não é? E lendo pedacinhos ali, pedacinhos acolá, acaba que a gente não consegue entender toda a mensagem, não é? O começo, meio e fim das revelações de Deus para nós. Então, por isso que nós estamos indo aqui nessa sequência, e tem sido uma sequência muito gratificante, né? Uma sequência maravilhosa. Nós já estamos aqui, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, você já pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1, né? O Atos dos Apóstolos é o 5º livro já do Novo Testamento. Olha como nós já avançamos, né? E aqui nós vamos ver ontem, no nosso programa de ontem, nós lemos o capítulo 3 de Atos, que é justamente quando Pedro e João estavam indo a caminho do templo e ali na porta do templo encontraram um coxo que era mendigo, né? Que pedia esmolas. E olha que coisa mais linda, que Pedro e João olharam para ele e disseram, né? Olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós vamos te dar. Então fica curado, levanta em nome de Jesus. E aquele coxo foi curado. Veja que milagre, né? E aí entraram no templo junto com o coxo todo curado, o povo ficou maravilhado, né? Dando glória a Deus. E ali Pedro, ele fez uma nova pregação, muito abençoada, porque Pedro ali, o Espírito Santo revelou para ele que algumas pessoas estavam pensando que aquele milagre, não é, tinha sido feito por conta do poder de Pedro, de João, pela mão do homem, não é? Inclusive, a gente vê que isso é muito comum entre os seres humanos, né? Os seres humanos têm uma tendência natural a querer idolatrar outros seres humanos, né? Então, se alguém faz algum bem, não é? Ou é usado por Deus para fazer alguma coisa em nome de Jesus, aí logo as pessoas ficam focando no ser humano, né? Em vez de focar no nosso Deus, que é o verdadeiro operador daquele milagre, daquela maravilha. Então o apóstolo Pedro, junto com João, eles fazem essa pregação, esse discurso, né? Justamente explicando para o pessoal, olha, que foi em nome de Jesus que nós fizemos isso. Esse Jesus aí a quem vocês condenaram, né? A quem vocês crucificaram, mas ele é o Cristo, né? Ele é o Messias.
E aí eles pregam arrependimento, né, do pessoal. O pessoal estava ali olhando para eles e eles dizem, olha, se arrependam, se convertam, para que os seus pecados sejam cancelados. Então estavam pregando ali o evangelho puro, não é o evangelho realmente do reino de Deus. E aí eles estavam aí terminando essa pregação. Olha só o que aconteceu aqui no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Tem um título aqui na minha Bíblia dizendo assim, Pedro e João presos. Olha, parece que a coisa ficou pesada aqui para Pedro e João. Vamos ler. Atos 4, 1. Diz assim a Bíblia. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Olha só a situação, hein? Então quem eram? Os sacerdotes, aqueles mesmos líderes religiosos que tinham prendido e mandado Jesus para a cruz, não é? Mandado executar Jesus. O capitão do templo, você vê que naquela época o templo, né, e os líderes religiosos tinham poder civil, né, mandavam prender a pessoa, veja que coisa, né? E também o grupo dos saduceus. Os saduceus, você que está nos acompanhando há mais tempo já sabe que era um grupo religioso dos judeus que não acreditava que haveria ressurreição dos mortos, né? E aí esse pessoal se juntou para prender Pedro e João porque eles estavam anunciando que havia sim a ressurreição entre os mortos e que essa ressurreição era através de Jesus, que foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos, né? Ressuscitar para não morrer mais, como Jesus fez. E aí os prenderam, né? E prenderam eles por um dia, até o dia seguinte. Agora veja que bonito o versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha que bacana, gente. Quer dizer, um grupo que há pouco tempo tinha 120 pessoas. Vocês se lembram aí do comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, né? Tinha apenas 120 pessoas. Eram os 12 discípulos, mais alguns discípulos e suas mulheres, né? E de repente esse grupo aumentou 3.000 pessoas com aquela primeira pregação de Pedro. E agora com essa segunda pregação já são aí mais 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, realmente, por isso que os líderes religiosos ficaram assustados, não é? Porque já era grande o crescimento, não é? De uma hora para outra, do número de pessoas que criam, não é? Que acreditavam naquela palavra, naquela pregação, e que estavam ali, então, entregando o governo de suas vidas a Jesus, né? Então, vamos ao versículo 5. Tem um título aqui na minha Bíblia. Pedro e João perante o Sinédrio. Vamos ver lá. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então vamos entender, né? No dia seguinte, todas as autoridades se reuniram sob a chefia ali do sumo sacerdote Anás, né? E outros ali líderes religiosos daquela época. Então trouxeram Pedro e João e perguntaram: olha, com que poder vocês fizeram esse milagre aí, desse coxo ser curado? Com que, em nome de quem vocês fizeram isso? Veja a resposta aí de Pedrão, no verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo,
e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Olha que resposta linda, né? Em nome de Jesus, esse mesmo que vocês crucificaram, né? Mas Deus ressuscitou entre os mortos. Esse é em nome desse Jesus que nós fizemos isso, né? Que nós curamos esse homem. E aí Pedro continuou no verso 11: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Olha que bonito, aqui o Pedro, ele está citando nesse trechinho que ele falou, que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores. Pedro está citando o Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Veja como quase 1000 anos antes esse salmo já estava falando o que ia acontecer com Jesus, né? Porque os líderes religiosos se achavam os construtores, né? Do relacionamento com Deus que o povo tinha. No entanto, eles que se achavam os construtores rejeitaram a pedra principal, a pedra angular. Essa pedra angular que Pedro fala é aquela pedra principal do alicerce. É em cima dessa pedra angular é que toda a casa é construída, né? Olha que bacana. E aí no verso 12, Pedrão continua: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha como Pedro terminou esse pedaço aqui, né? Dizendo, olha, não há salvação em nenhum outro nome. Então não há salvação no nome de Paulo, no nome de Pedro, no nome de Conceição, no nome de Maria. Não há salvação no nome de Edvige, no nome de Terezinha. Não há salvação no nome de do Carmo. Não há. Pedro está dizendo aqui, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, conhecido entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, só podemos ser salvos em nome de Jesus, é o que Pedro está dizendo, né? Veja a diferença desse Pedro já cheio do Espírito Santo para aquele Pedro antes de Jesus ser crucificado, né? Que negou Jesus. Veja que diferença faz a pessoa ser cheia do Espírito Santo, né? E aqui no verso 13 diz assim a Bíblia: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Olha, quer dizer, não eram homens estudados, né? E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Né? Iam dizer o que? O homem estava ali curado. E, mandando-o sair do sinédrio, que era aquele conselho, né, onde eles se reuniam, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Veja que eles ficaram aperreados, né? O que vão fazer com esse pessoal? Aí segue a Bíblia dizendo: pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Quer dizer, fizeram um grande milagre ali, né? Como é que a gente vai negar isso? Verso 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então foi essa decisão que os sacerdotes, os líderes religiosos chegaram, né? Combinaram que, olha, fizeram um milagre, né? Não tem jeito da gente negar esse milagre, porque afinal de contas o homem curado está aí. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos chamar esse pessoal
e vamos ameaçá-los. Vamos dizer para eles pararem de ficar falando no nome de Jesus. Então veja, foi isso combinado, né? Então vamos ver como é que eles fizeram isso. No verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então foi essa a ordem. Chamaram Pedro e João e disseram, ordenaram, olhe, absolutamente, quer dizer, de jeito nenhum, vocês ensinem mais, nem falem mais no nome de Jesus. Não ensinem em nome de Jesus, não falem em nome de Jesus. E aí, hein? O que você faria nesse momento, hein, ouvinte? Será que você ficaria firme lá? Não, vou continuar ensinando. Ou você teria medo, né? Afinal, esse grupo aí de sacerdotes, líderes religiosos, foi o mesmo grupo, né, que há poucos dias tinha condenado Jesus à morte. Será que Pedro e João ficaram com medo e recuaram? Porque antes de Jesus ser crucificado, os discípulos recuaram, né? Mas agora, queridos, a diferença é que eles já estavam aí cheios do Espírito Santo, né? Então veja só o que eles responderam no verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam, quer dizer, os dois. Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Quer dizer, em outras palavras, pensem aí vocês, é justo nós estando aqui diante de Deus, é justo a gente obedecer a vocês, homens, em vez de obedecer a Deus? É isso que eles estão perguntando, falando. E aí eles concluem no verso 20 dizendo: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quer dizer, não aceitaram a ordem deles, né, de ficarem calados, de não ensinarem, não falarem mais de Jesus, porque eles viram, né, ouviram e viram diretamente de Jesus esses ensinos. Então eles disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glória a Deus, né? E no verso 21, o que os sacerdotes responderam, hein? Será que condenaram eles à morte? Disseram assim, ó: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, realmente, o homem já era coxo desde que nasceu, tinha mais de 40 anos de idade, tinha o pezinho torto, e Pedro e João ali, em nome de Jesus, fizeram aquela maravilha, não é? O poder de Deus operou, o nome de Jesus operou, e graças a isso, como o povo estava maravilhado, né, glorificando a Deus, os sacerdotes ameaçaram, mas não puderam fazer nada mais além de ameaçar. E Pedro e João resistiram bravamente às ameaças, né? Cheios aí da coragem do Espírito Santo, da ousadia, e ganharam essa batalha em nome de Jesus. Acabaram sendo soltos porque os sacerdotes não conseguiram castigá-los, né? Porque ficaram com medo do povo, que ficou maravilhado com esse milagre, né? Então, glória a Deus. Agora vamos ao versículo 23. Tem um título aqui na minha Bíblia dizendo assim: a igreja em oração. Vamos ver. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Quer dizer, contaram as ameaças, né? Pedro e João foram logo falar com os irmãos contando as ameaças. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha, isso aí eles estão citando, queridos, nessa oração, o Salmo 2, versículo 1 e 2. Olha que coisa linda. Estão citando o Salmo 2, versículo 1 e 2. Porque estão dizendo para Deus, olha, Senhor, as autoridades, né, os líderes religiosos se ajuntaram a uma, quer dizer, se ajuntaram em um grupo contra o Senhor e contra o seu ungido, com um maiúsculo, contra o Messias, contra Jesus, quer dizer, contra o Pai e contra o Filho. E aí eles continuam a oração. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quer dizer, aqui eles falando, olha, se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus. Se ajuntou Herodes, que era o rei da Judéia, se juntou Pilatos, que era o governador romano, se juntou gentios, gente que não era judeu, se juntou os líderes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quer dizer, para levar Jesus preso e levar Jesus para ser crucificado e morto, né? Aí eles continuam a oração, no verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que oração linda, né? Veja que eles apresentaram a Deus as ameaças, né, que estavam sofrendo dos líderes religiosos, mas pediram a Deus o quê? Repare que eles não pedem proteção, né? Eu acho interessante aqui essa oração. O que que eles pedem? Eles pedem assim, ó. Vou repetir aqui o verso 29. Ora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. É isso que eles pedem. Que eles continuem anunciando com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus. E pedem também no 30, ó, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, maravilhas, né? Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Quer dizer, pedem a Deus que Deus continue, através do nome de Jesus, fazendo milagres, maravilhas, para que o povo, por amor ao povo, né? Para que o povo pudesse ver o poder de Deus, pudesse se entregar, né? Entregar a sua vida, o governo, sua vida a Jesus. Então veja que oração bonita, né? Uma oração realmente de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Pessoas que não estavam ali preocupadas, né? Com a sua vida, né? Não pediram a Deus proteção, mas pediram que eles continuassem com ousadia, que Deus continuasse operando através deles. Aí veja o que aconteceu. Diante de uma oração dessa, ousada, de coração aberto, sem medo, olha a resposta de Deus no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ouviram aí, ouvintes? Vocês acreditam que isso aconteceu mesmo? Eu creio. Eu, pastor Gilberto, digo a vocês, creio de todo o meu coração que isso aconteceu. Eu vou repetir para você, o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar, queridos. Imagine o poder de Deus presente entre esses homens para que o lugar tremesse como se fosse um terremoto. Imagine. Diante de uma oração dessa, quem acabou de sair de uma ameaça de morte, não é?
está pedindo, me dê mais ousadia, Senhor, continue operando. Aí o nosso Pai não aguentou e derramou esse poder a ponto do lugar tremer. Isso realmente é uma coisa maravilhosa. E segue aqui no verso 31 dizendo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Uau, né? O que dizer diante desse fato? O que dizer? Imagine que aqui você vê o relato de uma oração sincera, né? De uma oração pura, de uma oração que não pediu proteção, não foi uma oração de medo, né? Foi uma oração que apresentou a Deus as ameaças, mas que pedia o quê? Queremos continuar anunciando a tua palavra com intrepidez. Pedimos que o Senhor continue operando milagres através do nome de Jesus. E aí a resposta veio na hora. A gente vê, queridos, que Deus faz tremer aqui o local por amor a esses homens de Deus, dizendo para eles: olha, o poder está com vocês. O meu poder está com vocês. Sigam. Não parem, não voltem atrás, não temam, né? E não é à toa que no verso 31 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, quer dizer, com ousadia, com coragem, anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, não obedeceram à ameaça daqueles líderes religiosos, né? E isso aqui, para você que pensa assim: ah, pastor, o meu sonho é ficar cheio do Espírito Santo, eu quero o batismo no Espírito Santo. Repare aqui que a todo momento na Bíblia, quando vem o batismo no Espírito Santo, é sempre para que a pessoa seja cheia de poder para fazer a obra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para ser testemunha de Jesus, não é? Então é para isso o batismo no Espírito Santo. A gente fica cheio do Espírito Santo para fazer alguma coisa, cumprir alguma missão que Jesus nos dá. Então é isso que tem que estar no seu coração, ouvinte, sabe? Você desejar o batismo no Espírito Santo não porque você quer ser diferente, ou porque você quer ser cheio de poder, ou porque você quer ter um cargo específico na igreja ou na obra, mas porque você quer ser um servo de Deus, um servo intrépido, ousado, que não teme as ameaças do mal e que segue pregando a palavra de Deus. Se você tem esse desejo no coração, aí sim, o Espírito Santo vai ser derramado por Jesus em você. Você vai ser mergulhado, batizado no Espírito Santo. E aí, cheio de poder e de ousadia, você vai pregar a palavra, você vai propagar o Evangelho, você vai dar um bom testemunho, você vai, em nome de Jesus, impor as mãos, pessoas serão curadas, serão libertas. Desse jeito aí que você viu. Veja aqui que não houve entre eles, houve essa oração, não foi necessário nada mais do que uma oração e a fé, né? Para que o Espírito Santo viesse capacitá-los dessa forma sobrenatural. Então veja que é necessário, você que faz a obra de Deus, é necessário que haja essa capacitação do Espírito Santo, essa unção, para que a sua palavra não seja apenas uma palavra intelectual, não é? Uma palavra racional. É necessário que você seja capacitado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: olha, não saiam de Jerusalém. Jesus falou para os discípulos: não saiam, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então esse é o desejo de Jesus, revestir a sua vida de poder, para que você possa servi-lo. Então, se você tem isso no seu coração, ouvinte, eu quero servir a Deus. Eu não quero um cargo, eu quero servir, como Jesus falou. Olha, a posição de honra é quem está sentado na mesa. Jesus disse: e eu vim para ser servo, para servir quem está à mesa. E vocês, meus servos, não podem ser melhores do que eu. Então vocês têm que servir também quem está à mesa. Então
É isso que Jesus procura. Você está entendendo, ouvinte? Procura servos, procura pessoas que queiram servi-lo, para ele sim capacitar essas pessoas, encher de poder, encher do Espírito Santo, para anunciarem a sua palavra com intrepidez, como fizeram aqui esses queridíssimos apóstolos, discípulos, né, que ficaram firmes ali em oração e não recuaram diante das ameaças daqueles homens, né, que tinham autoridade, que recentemente tinham condenado Jesus à morte, mas eles creram e foram em frente, né? E glória a Deus por essa coragem que o Espírito Santo derramou sobre eles, né? Amém. Muito bom. Então, veja que foi o primeiro embate aí da igreja, né? A primeira ameaça em relação a não ensinem, não vão em frente. E a gente viu como o Espírito Santo tocou em frente, né? O pessoal teve coragem para seguir em frente. Então, depois do nosso intervalinho, a gente vai ver como era a comunidade cristã, né? Como é que vivia essa comunidade de crentes, né? Esses primeiros irmãos aí que creram na palavra de Jesus e que entregaram o governo de suas vidas a ele, né? Vai ver, mas é já depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto você fica aí adorando a Deus com esses louvores maravilhosos e daqui a pouquinho a gente volta, dando continuidade, tá? Fica na paz de Jesus e até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Glória a Deus, estamos de volta, queridos ouvintes, aí para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos aí na maior animação porque já avançamos bastante na nossa leitura bíblica e já vamos aí no livro de Atos dos Apóstolos, já no capítulo 4, no versículo 32, né? Então a gente estava agora há pouco vendo aí que bonito que os discípulos voltaram, né? Pedro e João, depois de serem ameaçados ali pelos líderes religiosos, não cederam, voltaram junto dos outros discípulos, dos outros apóstolos, oraram, apresentaram a Deus a ameaça, pediram ao Pai, em nome de Jesus, que continuassem a ter ousadia, intrepidez para anunciarem o Evangelho, pediram para o Senhor continuar operando milagres em nome de Jesus, e assim foram cheios mais uma vez do Espírito Santo, e o Senhor respondeu, né? E eles continuavam. Então vimos essa grande maravilha, né? Como é que eles reagiram às ameaças, ficando firmes e avançando, cheios do Espírito Santo e em nome de Jesus. E agora no verso 32, a Bíblia vai nos revelar como vivia essa comunidade, né? O título na minha Bíblia tem assim, a comunidade cristã. Então diz assim, Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Olha que bonito esse jeito de viver, não é? Veja como era uma comunidade ligada entre si, não é? Chegando até a partilhar os seus bens, as suas coisas, não é? No 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Coisa linda isso, né? Então vejam como era uma comunidade distante do que a gente tem hoje, né? Claro que vejam um ensinamento importante, que aqui as pessoas não traziam os valores de suas casas ou terras aos pés dos apóstolos para fazer nenhuma campanha para conseguir alguma coisa, não. Aqui não era nenhum sacrifício. Aqui eles traziam para que houvesse um compartilhamento para sustentar todas as pessoas que estavam naquele grupo, né? Até porque se todo mundo vender tudo que tem desse grupo e trazer para os apóstolos e depois a pessoa não continuar trabalhando, o que vai acontecer? O dinheiro vai acabar, né? Então como é que esse pessoal ia viver? Então reparem que havia aqui, a Bíblia está registrando aqui que havia um desapego material, né? Que as pessoas vendiam algumas casas e propriedades e traziam para que houvesse mantimento, sustento dos apóstolos, de quem pregava a palavra, né? De quem participava ali do grupo, quase como se fossem dízimos e ofertas, né? Mas reparem que em nenhum momento está dizendo aqui que levava isso aos pés dos apóstolos em troca de alguma bênção, né? Pelo contrário, então nada de campanha aqui, isso aqui não dá autorização para se fazer nenhum tipo de campanha dizendo traga tudo que você tem, entregue aqui, porque Deus vai abençoar. Não, isso aí está errado, isso aí é você querer fazer negócio com Deus, e não era esse o objetivo aqui, não é? As pessoas que tinham bens traziam para que houvesse entre aquele grupo condições do grupo permanecer comendo, vivendo e continuando a pregar o Evangelho, né? Ficou bem solvido, é importante ficar bem claro para você, tá certo? Que não é para você hoje pegar sua casa, suas terras, eu vou vender tudo e vou chegar lá aos pés dos apóstolos dos dias de hoje e entregar tudo que eu tenho. E no mais Deus proverá. Não é isso que Jesus está ensinando nesse trecho aqui, tá bom? Jesus está ensinando, a Bíblia está ensinando você a não ser avarento, a não ser apegado, a você abençoar a vida das pessoas com seus bens, mas você continuar sendo um cidadão produtivo na sociedade, trabalhando com o seu trabalho, porque se todos que se entregarem a Jesus pararem de trabalhar, venderem tudo e forem viver numa comunidade, de que viverá essa comunidade, não é? Uma hora esses bens vão acabar. Então é necessário que as pessoas continuem os seus trabalhos para que a Igreja de Cristo possa receber suas ofertas, seus dízimos e assim continuar existindo, continuar avançando, pregando a palavra, sustentando aqueles homens e mulheres de Deus, esses sim que largaram suas vidas, que largaram seus empregos e já não têm renda, mas resolveram se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Aí esses precisam ser sustentados, né? Esses deixaram tudo para continuarem sua vida apenas dedicada ao Evangelho. Então, por isso que havia esse movimento aqui de trazer os bens, né? Então, nada de você pensar, então eu vou dar tudo para Deus e Deus vai ficar obrigado a me abençoar. Vou colocar Deus na parede. Não faça um negócio desse. Em nome de Jesus, isso é um absurdo e é até uma ofensa contra Deus. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para colocar o nosso Senhor na parede, né? De maneira nenhuma. Nós somos servos, sempre seremos servos
E se somos servos de juízo, nós obedecemos à voz de Deus, não é? E não vamos querer obrigar Deus a fazer nada, até porque isso não tem nenhum efeito a não ser você entristecer muito o nosso Deus querendo ser Senhor no lugar dele, né? Então, muito importante esse ensinamento. E aqui no verso 36 do capítulo 4, tem aqui a oferta de Barnabé. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, né? Exortação, lembrando, o que é uma exortação, né? É uma convocação, um encorajamento, uma consolação, né? Então, Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, quer dizer, da tribo de Levi, não é? Da tribo que era guardada por Deus para serem sacerdotes diante de Deus, natural de Chipre, do local chamado Chipre. Como tivesse um campo, esse José, quem deram o sobrenome de Barnabé, né? Como tivesse um campo, vendeu lá o seu campo, sua terra, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, nenhum apóstolo pediu para ele fazer isso, não. Ele sentiu no coração que ele tinha lá uma terra e ele decidiu pegar essa terra, vender e trazer o valor dessa venda aos pés dos apóstolos, dizendo: apóstolos, está aqui o dinheiro, usem para manutenção sua, já que os apóstolos, Pedro, por exemplo, quem era Pedro, quem era João, quem era o irmão de João, a maioria eram o quê? Pescadores, não é? De peixe. E Jesus diz: olha, eu vou chamar vocês vão ser pescadores de almas, de gente. Então, se eles eram pescadores de peixes e eles deixaram tudo para seguir Jesus e para pregar a palavra, de que eles iam viver se eles não pescavam mais, não é? Então era necessário Deus tocar corações para a pessoa fazer isso, até mais do que o dízimo, não é? Alguns aqui realmente sendo tocados para vender sua terra, não é? Para trazer esse valor para que houvesse mantimento ali entre os apóstolos, né? Entre aqueles que faziam a obra de Deus. Então, parabéns para José, de sobrenome Barnabé, filho de exortação, porque ele foi obediente aqui a Deus, né? Não se apegou a essa terra. Já teve um outro caso que a gente vai ver agora, que é o capítulo 5 já de Atos, versículo 1, que foi o caso de Ananias e Safira. Veja esse casal aqui, o que eles fizeram. Diz assim a Bíblia: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, esse casal viu, provavelmente ali o que Barnabé fez, né? Só Barnabé vendeu a terra dele, não é? E trouxe aqui como oferta. Vamos fazer o mesmo, vamos vender a nossa terra. Só que quando eles venderam, viram lá o montante em dinheiro, e aí veio aquela pena, né? Eita, e agora? Deu tanto dinheiro, né? A gente vai dar esse dinheiro todo para os apóstolos, né? E agora? Como é que a gente vai fazer? Então entrou em acordo ele com a esposa e disse: olha, vamos pegar uma parte desse dinheiro da venda, vamos ficar para a gente e vamos levar o restante e vamos dizer que esse restante que a gente está levando foi o preço da terra. Vamos lá. Aí levaram e botaram aos pés dos apóstolos. Então, veja o que aconteceu aqui, né? O Espírito Santo, vamos lembrar que os apóstolos já estavam aqui cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo falou a Pedro. Veja o que Pedro disse no verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha aí. Então, aqui já tem algo sobrenatural, não é? O Espírito Santo revelou a Pedro que aquele valor que eles estavam trazendo não era o valor
que eles tinham posto no coração, que era para entregar o valor total daquela terra. E eles tinham retido, não ficado com parte do valor e mentindo, dizendo, está aqui todo o valor da terra. Talvez para não ficar por baixo lá de Barnabé, talvez movidos por inveja, né? Já que Barnabé deu oferta, vamos dar uma oferta também. Mas a gente, depois que vendeu a terra, ficou aquele olho grande no dinheiro. Eita, mas vendeu por muito, né? E agora? Então o Espírito Santo já revelou a Pedro. Primeiro, revelou que Satanás encheu o coração deles e que eles estavam mentindo. Não era aos apóstolos, mas era ao Espírito Santo. Veja que coisa, né? Aí Pedro diz assim, no verso 4, conservando, porventura, não seria teu? Pedro está dizendo, olha, se você tivesse ficado com a terra, já não era sua terra? Né? Ou em outras palavras, ninguém aqui pediu para vocês venderem essa terra. Não pediu, que não há nenhum relato bíblico dos apóstolos dizendo, olha pessoal, venda a sua terra, traga tudo para nós, que Deus vai abençoar. Não tem nenhum pedido desse. Ali a gente viu no capítulo 4 que Barnabé fez isso, movido pelo seu coração, e Ananias e Safira quiseram fazer o mesmo. E Pedro está dizendo, ninguém pediu aqui para vocês fazerem isso. Não é? A terra não era sua, né? Se você não tivesse feito isso, ficava com a sua terra, ninguém pediu. E Pedro continua, e vendido não estaria em teu poder? Em outras palavras, se vocês não queriam mais a terra e venderam a terra, o dinheiro não é de vocês? Né? A terra era de vocês, vocês venderam a terra, o dinheiro é de vocês. Então, não precisava ter trazido o dinheiro também para cá, ninguém pediu esse dinheiro. Mas como é que vocês resolveram trazer e mentir, dizendo que era tudo sem ser tudo? Aí não. Vocês entenderam, ouvintes? Aí vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Foi isso que disse Pedro. Aí Pedro continua dizendo, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Em outras palavras, como é que vocês colocaram no coração de vocês esse plano? Não é um plano de quê? De inveja, um plano de aparecer na frente de todo mundo, dizendo, olha, eu trouxe aqui a venda, o valor da venda de todo o meu campo. Mentira! Não era o valor total. E não era necessário aquela oferta. Ninguém pediu. Resolveram fazer. Não precisava ser feito. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, vocês não tinham a terra? A terra era de vocês. Para que venderam? Aí resolveram vender. Ok. Ficaram com o dinheiro da venda. O dinheiro não era de vocês? Ninguém pediu para trazer. Mas aí vocês resolveram trazer. Mas como era muito, resolveram ficar com um pedaço e mentiram, dizendo que estavam dando tudo. Percebeu, ouvinte? Esse foi o problema. Não foi, mas eles quiseram. Não, foi isso. Eles podiam ter dito, olha, nós vendemos a nossa terra, irmãos, e pegamos um pedaço do dinheiro para as nossas despesas e o outro pedaço nós queremos dar de oferta. Pronto. Era uma afirmação verdadeira, não é? Mas chegaram lá afirmando que era tudo. Aí não, aí mentiram. Aí Pedro termina dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse trecho é legal, porque antes, no versículo 3, Pedro disse que eles mentiram ao Espírito Santo. E agora no versículo 4, Pedro diz que eles não mentiram a homens, mas a Deus. Então, Pedro está falando da divindade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é Deus. Por isso que o Espírito Santo é a terceira pessoa que compõe esse Deus composto, né? Esse Deus que são três pessoas em um único Deus, esse Deus Elohim, como nós já aprendemos, né? Deus plural. E aí o que aconteceu? Quando Pedrão disse isso para Ananias, né? Puxou a orelha de Ananias aqui, o que aconteceu com Ananias? Verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu, ó. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha aí. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Que triste, né?
Eita, pastor, mas aqui, peraí, como é a história? Esse negócio foi muito sério, pastor. Quer dizer que só porque o homem mentiu na oferta, esse homem foi morto? Será que isso é justo, né? Será o que foi que aconteceu aqui, né? Bem, primeiro a gente vê que foi uma decisão do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, porque Pedro, ele puxou a orelha fortemente, mas ele não disse, então por causa disso vocês vão morrer. Não disse. Pedro não mandou matar ninguém aqui, não mandou que... Pedro não fez a macumba evangélica, né? Quando a pessoa diz assim, que a mão de Yahvé pese sobre você, que a mão de Deus pese, a pessoa mandando mal para o outro, já pensou? E ainda bota o nome de Deus na história. Não. Apenas Pedro aqui, ele falou a verdade. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Então aqui, queridos, a gente não sabe como era a vida de Ananias e sua esposa Safira. Realmente a gente não sabe que tipo de coisas eles vinham fazendo, né? O que a gente sabe é que Deus é amor, que Deus não falha e que Deus é justiça também. Então aqui eu confio plenamente que o Senhor Deus fez conforme a sua vontade e a sua justiça. E nós nada podemos dizer aqui, nós nada podemos querer criticar o nosso Deus. Não, mas Deus aqui pegou pesado. Poxa, Deus não precisava. A gente não sabe como era a vida de Ananias e Safira. E eles aqui, eles estavam na igreja primitiva no momento em que o Espírito Santo tinha acabado de chegar, de ser derramado entre as pessoas. Momento gravíssimo aqui onde havia essa vida, onde as pessoas traziam seus bens, o resultado da venda dos bens para que todos pudessem viver, os apóstolos pudessem pregar. E aí o Barnabé fez aquela oferta bonita e esse casal parece que foi, aqui é um tipo de Satanás, um tipo do diabo. É um casal que quis a mesma honra que Barnabé ganhou, né? Mas Barnabé, ele trouxe e de livre e espontânea vontade entregou, e verdadeiramente era aquilo que ele tinha falado, né? Mas esse casal parece que queria mentir e como se diz, aparecer bem na foto, né? Usando o Espírito Santo para isso. Aí não pode. Aí realmente a resposta de Deus foi forte, né? E infelizmente esse homem, Ananias, ele morreu logo depois de ter sido aí descoberto, né? Depois de Pedro ter recebido do Espírito Santo essa informação e ter revelado. Realmente Ananias foi embora. E pior ainda, veja no verso 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, olha a pergunta de Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela terra? Quer dizer, Pedro ainda deu a chance, né? Perguntou para ela se era aquele valor que Ananias tinha trazido. Digamos que a terra valesse 100 mil e eles venderam por 100 mil e só tinham trazido 50 mil. E como se fosse tudo, né? Então Pedro tem perguntado, vocês venderam por 50 mil aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Quer dizer, mentiu, igual ao esposo, né? Aí no verso 9, tornou-lhe Pedro, olha o que Pedro disse, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Quer dizer, o Espírito Santo revelou a Pedro que também levaria a mulher de Ananias, a Safira, né? Olha que triste. Aí no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos.
Então, uma pena, não é? Não era de jeito nenhum o plano de Deus aqui. Uma pena que isso aconteceu, não é? Mas é o que a gente vê, não é? Infelizmente, a gente deve, depois que a gente conhece, querido, o Espírito Santo de Deus, a gente deve realmente cuidar para que a nossa vida, não é? Para que o nosso testemunho, para que a gente não brinque com as coisas de Deus. Então, se você hoje está fazendo a obra de Deus e por algum motivo você está querendo se aproveitar dessa obra para tirar vantagem das pessoas, para parecer que é bonzinho, não é? Para faturar em cima do Espírito Santo, muito cuidado, porque você não está mentindo aos homens, você está mentindo ao Espírito Santo. Aqui foi uma oferta, mas poderia ser qualquer coisa que a pessoa quisesse usar o Espírito Santo para parecer aquilo que não é. Então, tome jeito, se arrependa, corra aos pés do Senhor. Se essa palavra tocou o seu coração, corra logo depressa aos pés do Senhor, para que Ele possa te dirigir, para que Ele possa te perdoar e que você jamais queira usar o Espírito Santo para tirar vantagem. Pelo contrário, de graça você recebeu. Se você recebeu algum dom do Espírito Santo, alguma missão, siga, obedeça, exerça os seus dons, mas não queira faturar, nem que seja faturar, aparecer, né, para as pessoas. Às vezes a pessoa não quer faturar dinheiro usando o Espírito Santo, mas às vezes, como Ananias e Safira, querem posar de pessoas espirituais, né? Como ali talvez com inveja do Barnabé, que fez uma oferta, queriam fazer também e mentiram ao Espírito Santo. Então não queira também faturar a sua fama, não é? E parecer para as pessoas que você é de Deus, é do Espírito Santo, às custas do Espírito Santo. Então tenha muito temor e leve a sério as coisas de Deus. Se você errar, se arrependa, corra, peça perdão, mas não leve à frente, sabe? Eu sei que eu falo hoje com pessoas que talvez estejam me ouvindo e que talvez até estejam dizendo: mas pastor, a minha vida econômica financeira depende disso. Se eu parar de fazer esses enganos, como é que eu vou viver? Eu dependo disso. Pare com isso agora, em nome de Jesus. Saia desse engano. Pare de praticar enganos em nome do Espírito Santo. Pare com isso. Creia, se arrependa, confesse a Jesus, largue esses enganos e creia que Deus proverá. Que você andando correto diante de Deus, o Senhor não vai, como diz no salmista Davi, diz: eis que fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Então vale a pena ser fiel a Deus e de maneira nenhuma entre nesse laço de fazer coisas erradas usando o nome do Espírito Santo. Se você já entrou, caia fora imediatamente. Se você está prestes a entrar, não faça isso. Não brinque com o nome do Espírito Santo. Vamos fazer tudo sério, direitinho, e o Senhor vai abençoar e vai dar provisão para a gente, tá bom? Então, glória a Deus por isso. Eu quero aproveitar agora, queridos, e quero orar pela sua vida nesse propósito, em tudo que a gente aprendeu da palavra nesse novo dia, nesse nosso programa de hoje, tá bom? Então, agora é momento de oração. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Paizinho muito querido e amado, é em nome de Jesus Cristo que nós entramos juntos aqui na Tua presença, Paizinho. Ó Pai, em nome de Jesus eu apresento a vida desses ouvintes, Senhor, que estão nos acompanhando. Te agradeço porque hoje o Senhor nos revelou um pouco sobre como era a igreja primitiva, Pai. Como nossos irmãos Pedro, João, Mateus, Tiago, nossos irmãos André, nossos irmãos Natanael, todos os apóstolos, o Judas, o outro, o Matias que entrou depois, todos, Pai, em nome de Jesus, como enfrentaram no início também, Pai, a perseguição, o combate dos líderes religiosos, mas como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles reagiram diferente, Pai. Eles foram com ousadia, crendo que o Senhor estava na frente, crendo que o Senhor iria abrir o caminho para o Teu Evangelho. Por isso, Pai, eu peço hoje para essas pessoas que nos ouvem agora, que são ministros e ministras do Evangelho, talvez, Pai, pessoas que estejam aí trituradas pelas dificuldades da vida, tristes, chateados, perseguidos, que o Senhor Espírito Santo possa agora tocá-los e enchê-los da Tua presença, mergulhá-los, batiza, Jesus, quem não é batizado no Espírito Santo. Enche, Pai, de poder. Agora, Senhor, para que essa pessoa possa estar com ousadia fazendo a Tua obra, para que nada nem ninguém possa parar essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que através dessa vida, Senhor, milagres e maravilhas sejam feitas em nome de Jesus. Capacita, dirige, fala ao coração, Pai, de cada um que nos ouve agora. E, Pai, eu peço especialmente, Senhor, eu apresento aqui as vidas desses, Pai, que estão nos ouvindo e que de repente reconhecem que não estão andando com seriedade na Tua presença, que se deixaram levar, Senhor, por uma doutrina, um falso ensino, e hoje se encontram aí todo enrolados numa determinada doutrina, de alguma determinada denominação, que hoje os oprime, os obriga às vezes a fazer isso, os ameaça, dizendo que se não fizerem vão ser postos para fora, vão perder o salário, vão perder a autoridade. Pai, em nome de Jesus, abraça essas pessoas agora, Senhor. Dá intrepidez e coragem para que saiam da Babilônia, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor já vem falando a esses corações, faz tempo que o Senhor Espírito Santo vem dizendo, não faça isso, não haja assim, esse ensino está errado, não é para fazer isso. Mas as pessoas vêm resistindo, Pai, com medo do amanhã. Mas dá, Senhor, dá segurança para essas pessoas. Dá, Pai, em nome de Jesus, porque elas vão tomar essa atitude, elas vão partir, Senhor, para outro lugar, para Te servir, para começarem de novo, mas para andarem na Tua palavra, Senhor. Porque o Teu Evangelho não é negociável, Pai. A Tua palavra não é negociável. A Tua palavra é o que é, Senhor, e tem que ser ministrada como é, sem nenhuma adaptação, sem nenhuma loucura trazida por seres humanos. Então, Pai, em nome de Jesus, recebe agora, Senhor, o arrependimento dessas pessoas que estão falando isso agora, estão confessando para Ti, Senhor. Cobre elas no Teu sangue, Senhor. Faz elas renascerem, Pai, se elas caíram em tentação, se elas se sentem sujas, se elas se sentem mal, indignas diante de Ti, restaura, Senhor, reergue essas pessoas, tira do monturo e faz sentar na mesa com os príncipes, traz de novo, Senhor, coloca a Tua luz, limpa, Senhor, dá vestiduras brancas, limpa no Teu sangue, Pai, em nome de Jesus, eu declaro você, meu irmão, limpo, sarado, liberto, transformado, novinho em folha, para ser um servo e uma serva de Deus, conforme os desígnios e a vontade de Deus. E se você crê, diga aí que assim seja feito na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vidas sendo recuperadas hoje. Eu creio em nome de Jesus. Homens e mulheres de Deus que fazem a obra
sendo reerguidos, levantados, recuperados para uma nova vida diante do Senhor, para andarem em novidade de vida e obedecerem só ao Espírito Santo, não mais a doutrinas falsas, em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos concluindo por aqui a nossa programação, lembrando aos queridos que todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, estamos juntos lá na Requinte Recepções, no bairro do Arruda, tá bom? Pertinho do estádio do Arruda. Já vem aqui uma vinheta explicando para você o endereço certinho. E se você quiser ouvir esse e outros programas anteriores, todos eles que fizemos, está lá na nossa página do Facebook, tá bom? É só colocar Ministério Evangélico de Ensino Bíblico e vai aparecer nossa página. Você vai na área de vídeos e lá você vai ouvir os programas. E também no nosso blog, se você não tem Facebook, vai lá, é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br, ok? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Blogspot escreve assim: B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu. Então é bacana que quando você vai lá, se você tiver internet de banda larga, você vai poder ouvir todos os nossos programas, vai poder compartilhar com outras pessoas que você queira abençoar, para que a pessoa possa ouvir a palavra de Deus, possa ler a Bíblia em sequência, né? Muitos gostariam de ter essa oportunidade e não conseguem, e aí você pode ler junto com a gente vai lendo junto, você acompanha daí na sua Bíblia, a gente daqui, e vamos explicando, e o Espírito Santo vai falando ao seu coração, tá bom? Então fiquem na paz e na graça de Jesus. Um abraço carinhoso para todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.